Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso tutorial Como Fazer Crochê. Hoje faremos um gráfico desse padrão. Esse é o ponto ondas, que pode ser seguido por gráfico. Ele é um ponto muito simples, muito fácil da gente seguir. São poucos pontos e um motivo é pequeno. A gente nem precisa ficar seguindo o gráfico, mas nós vamos seguir o gráfico para ver como é tecer uma peça por gráfico. Essa aqui é apenas uma amostra. Você pode tecer maior, apenas fazendo mais motivos. Você continua fazendo, a peça cresce para cá e a gente vai tecendo para cima, tá? Então, os motivos fazem a peça crescer para cá, na horizontal. E a gente tece na vertical, para ela ficar do tamanho que a gente precisa. Eu vou usar um barbante fininho, mas você pode usar o barbante que você quiser, na espessura que você preferir, ou até mesmo linha, para fazer uma toalhinha bem delicada, e a sua peça vai ficar belíssima. Vamos ver os materiais que eu usarei para essa peça. Esses são os materiais que iremos usar. Aqui temos barbante 02. Vou usar em 3 cores. A agulha 2 milímetros. Uma agulha compatível com a linha que eu estou usando. Tesourinha. Agulha de tapeceiro. E também o nosso gráfico. Escolhi o gráfico ondas. Ele é um gráfico simples, pois é no crochê linear. Ele é um gráfico simples, pois é no crochê... Meu Deus, o crochê não tá saindo. Ele é um gráfico simples, pois é no crochê linear. Porém, é um padrão muito bonito. É um dos meus preferidos. E pode ser tecido em várias cores, como eu farei, ou apenas em uma cor. Também fica muito bonita a peça. Aqui está o nosso gráfico. Primeiro, vamos identificar quais são os pontos que usaremos na nossa peça. Nós podemos ver na legenda que usaremos o ponto correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Lembrando que nem todo gráfico possui legenda. Então, você precisa verificar o gráfico primeiro se você conhece os pontos que estão nele. Nós vemos nesse gráfico que faltam alguns detalhes nele. Por exemplo, quantos pontos o nosso motivo tem. Isso é fácil da gente ver. Basta identificarmos qual é o motivo e contar quantos pontos o nosso motivo precisa. Esse gráfico é apenas um padrão. Ele não é o gráfico de uma peça inteira. Por isso, a nossa legenda não diz quantos pontos devemos colocar para começar a peça. Com isso, entendemos que você pode fazer a peça do tamanho que você quiser, basta apenas identificar o motivo e repeti-lo quantas vezes forem necessário. Mas, Nanda, o que é um motivo? O motivo é o nosso desenho, o padrão que repetimos para ter a peça ao final, tecê-la. Esse é o motivo do nosso gráfico. Observe que ele é repetido apenas 2 vezes nesse gráfico. Eu vou fazer uma peça pequena, pois eu gostaria de ter uma toalhinha com esse gráfico ondas. Por isso escolhi o barbante 2, pois quero que fique pequena e delicada. E também porque eu já tenho 2 tapetes com o mesmo padrão. Porém, você vai escolher o fio que se adapta melhor à peça que você deseja fazer. Se você quiser um tapete, sugiro um barbante 06 ou 08. Na agulha 3,5, 4 ou 4,5. Vai depender da sua tensão da ponta. Esse gráfico possui um erro. Você observa aqui no início que ele tem uma carreira de pontos correntinhas e na sequência já entra com a carreira de pontos altos. Porém, a gente precisa de uma base de pontos baixos com essas correntinhas. Já que nós finalizamos esse gráfico com pontos baixos, nós precisamos iniciar o gráfico com pontos baixos também. Como eu não encontrei o gráfico correto, nós vamos apenas corrigir o erro e tecer com esse gráfico mesmo. Já fica aqui um alerta. Às vezes os gráficos possuem erros, assim como as receitas. Então, o nosso motivo que está aqui, nós conseguimos ver que ele tem uma repetição
de 17 pontos. Então, você precisa fazer 17 pontos para ter um motivo. Como eu quero uma toalhinha pequena, eu vou repetir o meu motivo apenas 3 vezes. Então, tem que fazer o motivo de 17 pontos 3 vezes. Serão 51 correntinhas. Vou fazer as minhas correntinhas um pouquinho mais frouxas. Aqui, uma pequena linha, só para a gente conseguir arrematar o início. Não vou apertar essas correntinhas, porque senão as correntinhas iniciais, elas são um pouquinho mais apertadas do que os pontos normais. Por isso a gente não pode apertar esse início. Além de aliviar um pouco a tensão da mão, você pode usar uma agulha mais espessa. Então, por exemplo, eu estou usando a agulha número 2, eu poderia usar a agulha 2,5 ou 3. Então, eu vou começar com as minhas 51 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Vou contar para ver se está certo. 51. Então, eu tenho o tamanho que eu preciso para 3 motivos. Agora, eu vou subir uma correntinha para dar a altura do meu ponto baixo. Essa correntinha eu já não vou fazer ela frouxa, tá? Eu já posso fazer ela com uma tensão normal. E vou voltar esses pontos todos em ponto baixo. Então, eu vou pular a correntinha que eu acabei de fazer e eu vou vir nesse ponto aqui. Só que eu vou usar a minha terceira linha. Como nós já vimos, as correntinhas possuem 3 fios. E eu gosto de usar o fio lá de trás. Aqui, ó. Aqui está a correntinha. Eu viro a correntinha e pego essa linha aqui de trás. Vou fazer pontos baixos normais. Puxo a minha linha. Fecho. Puxo a minha linha e fecho. Então, eu tenho que ter 51 pontos baixos nessa carreira. Essa é a minha primeira carreira. Eu não conto as correntinhas como uma carreira, ok? O que nós já conseguimos observar nessa linha? Primeiro, que ela é muito fina. As linhas finas são um pouquinho mais difíceis para tecer. Porém, você se adapta a elas. E eu gosto muito de trabalhar com linhas finas. Acho que a peça fica muito delicada. Segundo, que a torção dela não é boa. Como que a gente percebe isso? Quando a torção não é boa, conforme você vai tecendo, elas vão se abrindo e a agulha vai entrando no meio da linha, ok? Isso quer dizer que a torção da linha não é boa. Não quer dizer que a linha não tem qualidade. Isso depende muito da linha. Algumas linhas para fazer roupa, elas têm uma torção bem menor, pois assim o fio fica mais macio, que para roupa é muito bom.
Meu último pontinho está aqui. Ok? Vamos fazê-lo. Pronto. Está aqui os meus 51 pontos. Minha linha já está desmanchando. Deixa eu... Isso aqui é uma coisa que acontece muito nas linhas, tá? Elas formam nós. Principalmente em linhas que não tem o cone no meio. Elas vão formando os nós quando estão acabando. Cheguei ao final, aqui está a minha linha inicial. Por essa linha, eu sei que quando ela está do lado esquerdo, eu estou no direito da minha peça. Quando ela está do lado direito, quando eu viro, ela fica do lado direito. Então, eu estou no avesso da minha peça. Essa segunda carreira, ela é tecida no avesso. O direito da minha peça é sempre esse aqui. Não significa que você precisa usar essa parte para cima. Aqui nós temos algumas formas de subir. Primeiro, o meu ponto baixo, que é o nosso próximo ponto, ele mede 2 correntinhas e não 3, como diz o meu gráfico. Então, eu posso fazer 2 pontos, correntinha, e pronto, eu já tenho o meu primeiro ponto. E o próximo, como diz o gráfico, é um ponto alto, no mesmo ponto de base. Então, eu venho, laço e coloco o primeiro ponto aqui. Pronto. Outra maneira de subir esse ponto é fazendo no primeiro ponto um ponto baixo e uma correntinha. Laço, agora eu já tenho um ponto alto. E volto aqui e faço o meu ponto alto, como está escrito lá no meu gráfico. E pronto, tenho 2 pontos. Então, esse pontinho aqui faz a vez do meu ponto alto. Eu gosto de subir meus pontos altos assim, ou com um falso ponto alto, que isso nós vamos aprender numa próxima oportunidade. Então, o meu gráfico diz que no próximo ponto, eu tenho que novamente fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu venho no próximo, faço 1, e no mesmo ponto de base, 2. Assim. Aqui está o meu próximo ponto, é um buraquinho. E o meu gráfico diz que eu tenho que fazer novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou laçar, vou no meu ponto, e vou fazer um laço no mesmo ponto, faço o próximo. E pronto, 2 pontos. Então, eu tenho uma sequência de 3 aumentos. 2 pontos no mesmo ponto de base é um aumento. Próximo ponto. O meu gráfico diz que eu tenho que fazer apenas um ponto alto. Então, eu venho no próximo, aqui, um ponto. Agora, o meu gráfico mostra que eu tenho que pular um ponto e, no seguinte, fazer um ponto alto. Então, eu vou pular esse ponto e vou fazer um ponto alto apenas nesse. Laço, pulo um e faço no próximo. O gráfico mostra novamente que eu tenho que pular um ponto e fazer um ponto alto. Laço, pulo e faço um ponto. Mais uma vez, pulo um ponto e um ponto alto. Laço, pulo um e no próximo um ponto. Novamente, pulo um e faço um ponto alto. Laço, pulo um e faço um ponto alto. Olha aqui, ó, a torção. Tá vendo? Essa linha aqui, ó, ficou para trás. Ela é uma linha que eu tinha que ter laçado. Então, eu vou
laçar. Agora sim eu posso fechar meu ponto. Então, observe que nós temos uma sequência de 3 aumentos e uma sequência de 5 pontos altos, pulando um ponto de base. Então, eu fiz 5 pontos, porém eu pulei esses 4 pontos aqui. Agora, o meu gráfico pede para que eu faça novamente um aumento, também pulando um ponto de base. Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto e no próximo vou fazer um ponto, laço, no mesmo ponto, outro ponto. Tem um aumento. E meu gráfico mostra novamente que eu tenho que fazer um aumento. Dessa vez sem pular ponto nenhum. Laço. Então, eu venho já no próximo ponto e faço 2 pontos, no mesmo ponto de base. O gráfico mostra mais uma vez que eu tenho que fazer um aumento. Laço. Faço um ponto e faço mais um ponto. Olha, minha torção. Perdi algumas linhas ali. Pronto, tenho o meu aumento. E fechei o meu motivo. Eu já tenho um motivo aqui. Se eu contar, vou ter 17 pontos de base. Agora nós vamos fazer o quê? Repetir o motivo. Então, o meu motivo é uma sequência de 3 aumentos, uma sequência de 5 pontos altos pulando um ponto de base e uma nova sequência de 3 aumentos, sem esquecer de pular esse pontinho aqui. Então, vamos lá. Para repetir a minha sequência, não preciso fazer correntinha, não preciso pular ponto, preciso apenas seguir o gráfico. Porque o meu gráfico mostra que eu tenho que já fazer um aumento. Eu vou laçar a minha agulha e farei o meu aumento. Próximo ponto, novamente um aumento. E na sequência, outro aumento. Então, 2 pontos juntos. Pronto. E agora, nós temos que fazer um ponto alto, pulando um ponto de base. Laço, pulo um aumento. Um aumento não, um ponto alto. Esse é ponto simples. No próximo, nós temos novamente um ponto alto, pulando um de base. Laço, pulo, um ponto alto. No seguinte, ponto alto, pulando de base. Laço, pulo, ponto alto. Opa, olha aqui, ó. Esse ponto ficou bem frouxo aqui embaixo. Estão vendo? Porque eu não peguei as 2 argolinhas. Quando eu vou fazer o meu ponto, eu pego as 2 argolinhas, a não ser que a minha receita peça para eu não fazer isso. Essa receita não diz nada, então eu vou pegar as 2 argolinhas aqui, ó. É para eu passar a agulha assim, ó. Ok? E eu passei a agulha assim. Peguei apenas uma. Isso é uma técnica do crochê, que a gente pega apenas a linha da frente, mas nosso gráfico não pede isso. Pronto. Agora, novamente, pula um e um ponto alto. Na sequência, o nosso 5º ponto, pulando um ponto de base. Agora, novamente, nós temos a sequência de aumentos. Primeiro aumento, eu tenho que pular um ponto de base. Então, laço, pulo o meu ponto. E vou fazer o meu aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha como esse ponto aqui ficou feio. Consegue ver como esse aqui tá bem?
largo. Então, eu vou desmanchar, vou colocar minha agulha aqui, desmancho meu ponto e ajusto. Isso é tensão de linha. Na hora de fazer o ponto, a minha linha estava assim, ó. Ajusto, laço e volto para fazer o meu aumento. E agora, novamente, um aumento. E novamente um aumento. E terminamos o segundo motivo. Então, eu tenho um motivo até aqui, e agora eu tenho um motivo novamente até aqui. Vamos entrar no nosso último motivo dessa carreira. O que nós vamos fazer agora? Vamos acelerar um pouco. Nós já sabemos que nós temos uma sequência de 3 aumentos, depois entramos na sequência de 5 pontos altos, pulando um ponto de base, e novamente uma sequência de 3 aumentos, apenas com o detalhe que no primeiro aumento nós também pulamos um ponto de base, antes do primeiro aumento. Então vamos lá. Então nós vamos começar um aumento, nosso segundo aumento, e o nosso terceiro aumento. Pronto. Agora eu vou pular um de base e vou fazer a sequência de 5 pontos. Um ponto, pulo um de base. 2 pontos, pulo um de base. 3 pontos, pulo um de base. 4, pulo um de base. 5, pulo um de base e entro novamente na sequência dos 3 aumentos. 1, 2 e 3. Pronto. Temos a nossa sequência de 3 motivos. Agora o que faremos? O gráfico me diz que eu tenho que fazer, na próxima carreira, pontos baixos em todos os meus pontos de base, que são os meus pontos altos. Então, se você não for trocar de cor, for fazer toda a peça da mesma cor, você vai apenas agora virar a sua peça, fazer uma correntinha, colocar um ponto baixo para cada ponto de base. É só ir fazendo pontos baixos, ok? Então, faça ponto baixo até chegar do outro lado. Eu quero trocar de cor. Então, vou desmanchar. E vou fazer aqui. Aqui onde está o meu último ponto, vou alongar. Não precisa muito. Vou cortar esse fio. Vou colocar a minha nova cor. Para colocar a minha nova cor, eu venho no meu último ponto, com a minha agulha, passo por essas 2 argolinhas, aqui ó, junto com essa última linha, tá? Só passar as 2 argolinhas aqui, ó. Opa, deixa eu virar assim. Ela fica um pouco frouxa mesmo. Eu venho, deixo um pedacinho, porque nós temos que arrematar, e vou puxar aqui por dentro.
assim. Agora eu vou pegar a linha que está solta e vou apenas passar aqui dentro dessa argolinha para firmar esse ponto. Ok? Agora eu voltei dentro da argolinha e vou novamente passar aqui. Fiz uma correntinha. Essa correntinha já vai contar com a altura do meu ponto. Agora sim eu vou virar a minha peça. Vou lá no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir com pontos baixos por todos os meus pontinhos. Vamos fazer isso até o final dessa carreira. Quero que você preste atenção numa coisa. Eu cheguei ao final da minha carreira, ainda tenho o último ponto para fazer. Eu tenho 50 pontos aqui. Observe que a minha linha está do meu lado direito. Isso significa que eu estou no direito da minha peça. Observe que os pontos, quando eles estão do lado direito, eles ficam desse lado aqui. Esse é o ponto. Desse pontinho aqui. Quando eles estão do avesso, eles ficam para esse lado aqui. Porque quando eu viro a peça, ele está aqui, do lado esquerdo. Quando eu desviro, ele fica para cá, do lado direito, ok? Então, esse é o buraquinho que eu tenho que colocar para esse ponto aqui. Esse é o buraquinho para esse ponto. Conseguiu entender? Esse ponto é desse aqui. Esse buraquinho é desse ponto. Esse buraquinho é desse ponto. É por isso que o crochê circular, ele cresce para o lado esquerdo, porque os buraquinhos, eles são mais chegados para a esquerda. Então, a peça vai crescendo levemente para a esquerda. E quando a gente trabalha em crochê linear, esse ponto do avesso acaba ajustando a peça. Porque, olha aqui, ele está para o lado direito agora, o buraco. Você tá vendo? Então, vamos fazer esse ponto novamente. E o meu último ponto é a correntinha daquele primeiro pontinho que nós fizemos. Até que tá pedacinho aqui. Nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha como o meu primeiro ponto dessa carreira. Então, nós vamos lá naquela correntinha, pegamos os dois pontinhos, olha, e aqui fazemos um ponto. Nós vamos dar uma leve alongada nesse ponto, porque ele é um pontinho um pouquinho menor, tá? Então, nós temos que alongar. Veja como esse ponto aqui ficou um pouquinho maior que os outros. Agora, nós vamos virar a nossa peça. E vamos novamente colocar aqui um ponto baixo. Corrente. Temos o meu primeiro ponto. E o nosso gráfico vai se repetindo agora. Nós vamos fazer novamente os 3 aumentos, os 5 pontos altos separados por um ponto, e novamente os 3 aumentos. E temos o nosso motivo. Então, agora o gráfico está se repetindo. Vamos lá. Aqui o meu aumento. Novamente, um aumento. Observe, deixa eu mostrar aqui. Olhe como. Agora eu estou no avesso da minha peça, porque a minha linha está para o lado direito. Olhe como esse pontinho aqui, ó, o buraquinho está levemente para a direita do ponto. Enquanto o buraquinho de baixo está levemente para a esquerda. Porque esse agora é o lado direito dessa parte. Desta carreira. Crochê linear, nós temos lado avesso. Então, a peça tem um lado direito e um lado avesso. Mas esse é o lado direito dessa carreira. As carreiras pares têm o lado direito virado para cá. As carreiras ímpares têm o lado direito virado para cá. Então, nós estamos na carreira número 4. O lado direito está virado para cá. São detalhes que podem parecer complicados, mas com o tempo a gente vai entendendo. Então, aqui eu tenho os 3 aumentos.
Vou laçar, vou pular e vou começar a minha sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a minha sequência de 3 aumentos. O primeiro aumento, antes do primeiro aumento eu tenho que pular um ponto. 1, 2 e 3. Pronto. Olha só. Observe como é que está se formando o nosso desenho. Já tenho mais um motivo. Agora vou repetir o motivo. 3 aumentos. 1, 2, 3, pulo, e a sequência de 5 pontos. Pulo, 2, pulo, 3, pulo, 4, pulo, 5. Vamos ver se temos 5 aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo, começa a sequência de 3 pontos. De 3 aumentos. 1, 2, 3. Terminei novamente o motivo. Vamos entrar no último motivo. 3 aumentos. 2, 3. Pulo. 1, pulo. 2, pulo. 3, pulo. 4, pulo. 5, pulo. E os 3 aumentos. 1, 2. E o último pontinho. 3. Pronto. Agora nós temos que virar e fazer novamente a carreira de pontos baixos. Aqui eu vou colocar a nova cor. Se você está fazendo de uma cor só, não precisa fazer essa parte. Então eu corto com a linha lá dentro, volto. Espera um pouco. Agora sim. Vou colocar a minha nova cor. Passo esse início aqui, dentro da minha argolinha, e já faço um ponto baixo. Pronto. Agora sim eu viro, venho aqui, ponto baixo. E vou lá pro outro lado. Aqui dá para brincar de várias formas com essas cores. Eu poderia fazer pontos baixos, a mudança de cor apenas nos pontos baixos. Então, os pontos altos fazer de uma cor e os pontos baixos fazer de outra cor. Eu poderia fazer a mudança de cor a cada 2 ou 3 vezes que eu repito o meu motivo por carreiras. Nós temos aqui, o motivo por carreira seria os pontos altos e os pontos baixos. Então, aqui eu tenho um motivo, aqui eu tenho outro motivo em cor
de rosa mais clarinho. E agora eu vou fazer um novo motivo das carreiras. Então eu poderia fazer 3, 4 carreiras no mesmo tom, depois mudar novamente 3, 4 carreiras em um novo tom. Bom, agora é repetição dos motivos. Nós não temos mais nenhuma mudança nas nossas carreiras. Então, eu vou fazer a minha peça pela quantidade de carreiras necessária para eu atingir o tamanho que eu desejo, que vai ficar bonito para mim, e você faz aí a sua, com a quantidade de carreiras que você quer fazer. Novamente, aqui naquele meu ponto baixo com uma correntinha, vou fazer do mesmo jeito. Vou passar a agulha. Aqui, alongar um pouquinho esse ponto, até que ele fique do tamanho dos outros. E pronto. Olha que linda que é essa cor. Eu não sei se essa é a goiaba ou é a melancia, mas eu acho que é a goiaba. Ok? Então, eu vou fazer a minha peça aqui. E você faz a sua aí. Peça finalizada. Aqui eu já comecei a colocar as franjas. Mas veja. Eu resolvi parar desse tamanho. Porque eu não... Como eu fiz a peça apenas com 3 motivos, ela ficou um pouco curta. Para fazer uma peça para crescer muito. Então, o comprimento dessa peça é para cá. A altura, ela nessa direção. Então, está aqui. Nessa posição, eu estou com as minhas carreiras de pontos altos no avesso. Então, o lado certo dessa peça é assim. Para mim, tá? Eu gosto dele com os pontos altos virados para frente. Não, essa é a linha do final. Olha aqui. Aqui, eu finalizei com uma carreira de pontos baixos, como o nosso gráfico mostra. Tá? Quero mostrar por que eu faço a minha correntinha lá na terceira linha, lá na linha de trás. Para que os dois lados fiquem assim, ó. Esse lado tá com as correntinhas aqui. E esse lado também. Os dois lados ficam iguais. Se você fizer só em uma linha, ou deixar apenas a linha de baixo para tecer a correntinha, não vai ficar esse desenho. Então, aqui tá a minha carreira final. É muito simples de arrematar. Eu vou usar uma agulha de tapeceira. Então, eu tenho meu ponto aqui. Esse é o meu último ponto baixo. Eu vou lá pra frente. Assim. Vou voltar nessa correntinha. Que eu deixei uma linha muito curta, viu? Por que não pode deixar linha curta? A gente quer economizar a linha, mas acaba sofrendo na hora do arremate. Então, eu volto aqui dentro. Passando pelas 2 linhas, olha. Ah, faltou uma aqui. Que a torção do ponto está se desmanchando. Passo aqui por dentro. E agora eu só vou passar por dentro desses pontos. Eu não tenho o costume de dar nó, nem de passar cola. Mas é porque os meus pontos são muito apertados. Só fazer isso daqui já segura. E eu posso colocar na máquina de lavar roupa, posso esfregar, posso fazer o que eu quiser. Que não solta. Mas você pode colocar cola e pode dar nó se quiser. É só você separar as linhas assim. Esse fio tem 4 linhas, ó. Você separa, aí você dá um nozinho. Ou você só pega e coloca um pinguinho de cola de tecido, coloca um pinguinho aqui. E pronto. Agora eu vou pegar e vou voltar.
Só pra ficar bem preso. Cortei bem justo. Fica assim. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Deixa eu ver. Não, esse lado eu não preciso. A linha tá bem presa. Eu vou conseguir usar essa pontinha para fazer a franja, como eu estou fazendo lá do outro lado. Eu só vou passar aqui para prender e vou jogar. Vou deixar ela aqui mesmo. Aqui. Aqui tem as linhas da minha troca de cor. Se você não tiver feito troca de cor, você não vai ter essas linhas. Mas aqui eu tenho as minhas linhas. A maneira que eu coloco as minhas novas linhas faz com que o meu ponto já fique preso. Então, meus pontos já estão presos aqui, tá? Eu não vou precisar arrematar essas linhas. Eu vou colocar direto a minha franja. Para fazer a franja, eu pego a minha linha, vou medir o tamanho que eu quero mais ou menos, lembrando que tem que fazer um nozinho. Deixa eu ver aqui, que eu tava fazendo muito grande. Eu vou diminuir um pouco o tamanho. Não gosto de desperdício de linha. Aí eu corto. Ótimo. Depois eu venho, eu vou colocar desse lado aqui, como eu já tenho as linhas, 2 linhas para cada cor. E desse outro lado 3, porque lá eu não tenho as linhas. Então, eu vou fazer a minha franja desse tamanho, lembrando que ela é dobrada ao meio. Eu vou cortar. São 2 para cada. Eu tenho 4 cores desse lado. Então, eu tenho que cortar 8 linhas. Para essa cor. Para esse lado, tá? Do outro lado eu tenho que cortar mais 8, então são 16 no total. 2, 4, 6, 8, 9. Então, eu já tenho as linhas que eu preciso para esse lado. 6, 7 e 8. 2, 4, 6 e 8. Eu sempre corto as linhas um pouquinho maior do tamanho que eu preciso, porque a gente sempre erra na hora de colocar e tem que ajustar a linha, cortar um pouquinho. Mas essa sou eu, tá? Não é porque eu faço que você precisa fazer também. Eu vou cortar todas as cores. Esse lado eu já fiz o rosa médio. Mas vamos lá. Como eu falei, essas linhas aqui, elas já estão presas. Então, eu não preciso dar nó nelas. Todas essas linhas. Não preciso arrematar. Eu só vou vir aqui no ponto alto, ó. Pego entre um ponto alto e outro. Pego as minhas linhas. Dobro ao meio. Venho aqui. Puxo. E nessa argolinha que se formou aqui, eu puxo todos os outros. Você pode fazer isso com uma agulha mais grossa, tá? Agora eu volto com a agulha dentro da argolinha e puxo essas linhas aqui, ó. Agora, eu vou puxar as linhas que eu acabei de colocar. Pra fechar esse elo. Puxo firme. E pronto. Agora ninguém vai se soltar.
Faço isso desse lado também. Vou fazer em todos. O que você precisa observar? Primeiro que todas as linhas têm que ser colocadas do mesmo lado. Se você colocou a agulha de baixo para cima, assim, você tem que colocar todos os lados iguais. Se você colocar a agulha assim, não tem problema. Mas você tem que colocar de todos os lados iguais. Por que isso? Porque olha aqui, esse é o lado que eu coloquei, puxando a agulha assim, de baixo para cima. Olha aqui esse detalhe que fica. E do outro lado, fica diferente. Ok? Aí você vê qual lado que você mais gosta para deixar esse lado para cima. Agora temos esse lindo padrão. Gostei muito mesmo dessa peça. Talvez eu faça uma maior, no barbante mais espesso, um tapete, ou uma toalhinha, porque dá bastante trabalho, né? Adorei.